Primeira coisa que acho que a gente deve lembrar é que não somos heróis por estarmos trabalhando neste momento no jornalismo, num período de polarização. Nessa polarização tem uma nuvem aí prejudicando o entendimento, que é o seguinte: a, é, a imprensa não cria fatos. Olá, seja bem-vindo a este evento organizado pelo Canal 1 Brasil, pela FEComércio São Paulo e pela Brasa. Bem-vindo você que está aí nos assistindo no YouTube, bem-vindos todos e todas que aqui estão conosco, por um debate sobre um tema bastante relevante nesses dias, jornalismo em tempos de polarização política. Eu tenho aqui comigo, o meu nome é Renato Galeno, eu também sou jornalista e professor, vim importado da cidade do Rio de Janeiro, aqui para São Paulo, onde costumo ser muito bem recebido. Tenho grande familiaridade, acredito que possa até me colocar como potencial futuro embaixador do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Eu tenho mais de 35 anos, bem mais, falo um pouquinho de inglês e espanhol, mas nunca fritei um hambúrguer, pelo menos em termos profissionais. Deixe-me apresentar a todos e todas os nossos convidados. Thais Herédia, muito obrigado pela presença, jornalista econômica da Rádio Bandeirantes. Milton Jung, jornalista, uma voz que nos acompanha na Rádio CBN. E Jaime Spitzkowski, provavelmente a última vez que eu falarei seu sobrenome, a partir de agora, Jaime, jornalista, colunista da Folha de São Paulo. Sem mais delongas, eu já vou levantar um debate em que a nossa intenção é que vocês que estão aí, e vocês que estão aí no YouTube nos assistindo, e não esqueçam de assinar o canal, que vocês tentem entender a dificuldade do trabalho jornalístico em quaisquer tempos, mas mais notadamente em tempos de polarização profunda política, e também, claro, eu sei que sempre gera uma grande curiosidade, o trabalho no bastidor, os bastidores do trabalho jornalístico, em qualquer tempo, ainda mais em tempos como os atuais. Eu já vou começar levantando uma bola, talvez começando por você, Thais. Qual é, num momento como esse, a relação da imprensa com o atual governo do Brasil, o governo Bolsonaro? Como tem sido a relação da imprensa? Não só para você, Thais, Milton, Jaime também, por favor. Qual é a relação da imprensa com o governo Bolsonaro e vice-versa? A relação do governo Bolsonaro com jornalistas e a imprensa em geral. Boa noite a todos. Galeno, obrigada. Obrigada ao Brasil, à Brasa, por me convidar a participar desse debate. Realmente são tempos interessantes. Eu costumo dizer que, ao mesmo tempo que é desafiador, eu acho que é um privilégio a gente estar atuante como jornalista nesse momento da história do Brasil, que é um momento de transição importante, dos últimos 30 anos para os próximos 30. Eu acho que a gente está reescrevendo boa parte do manual de uso, como usar o Brasil daqui para frente. Então, estar atuando como jornalista nesse momento, acho que eu vejo como um privilégio. Falando especificamente da relação com o governo Bolsonaro, eu digo sem medo de errar, que eu acho que a gente está vivendo um pouco uma surpresa, porque esperava-se que seria uma relação muito mais truncada, fechada, de difícil acesso à informação, e o que a gente vê é o contrário. O próprio presidente Bolsonaro fala muito com a imprensa, recebe muito a imprensa, fez vários cafés da manhã no Palácio da Alvorada, do Planalto, enfim. Então, eu acho que a gente não esperava essa abertura. Por mais que você tenha um ou outro ministro que seja um pouco mais recluso, mas ainda assim, no Ministério da Economia, por exemplo, todos os secretários, com toda essa mudança institucional que aconteceu, todos os secretários falam muito. Você pode discutir a questão, de novo, do mérito, né, do que eles estão entregando, porque a gente está vivendo aí uma fase de uma expectativa de promessas por tantas medidas e uma agenda positiva, enfim, mas ainda assim, mesmo que seja para compartilhar um diagnóstico, compartilhar uma análise ou colaborar com a quantidade de informações que o Estado brasileiro, por exemplo, hoje tem sobre a questão das contas públicas, melhorar a transparência do dado, né? Isso também está sendo surpreendente. Então,
trago esse como um aspecto positivo, que eu acho que lá atrás, pelo menos sob a minha ótica, eu não esperava que fosse ser esse comportamento. Aí tem o outro lado dessa moeda, que está mais no campo dessa coisa da polarização, que aí realmente tem uma coisa mais confusa, mais negativa com relação ao governo, porque uma postura de ataque à imprensa, uma postura de questionamento, desqualificação, enfim, isso tudo acaba criando vários momentos de acirramento entre a imprensa e o governo, e, enfim, tanto no dia a dia quanto na análise assim de momentos que vão passando. Então, num primeiro momento, acho que a relação é positiva, porque, de novo, tem essa abertura, e, ao mesmo tempo, tem esse lado muito negativo, que é do ataque à imprensa, que é da desqualificação, que é do questionamento da instituição imprensa e do poder moderador que a imprensa tem nesse momento no Brasil. A primeira coisa que acho que a gente deve lembrar é que não somos heróis por estarmos trabalhando neste momento no jornalismo, num período de polarização. Ser jornalista no passado e num período de ditadura certamente foi muito pior do que este momento que nós estamos falando, né, do que nós estamos fazendo. Então, é difícil, claro que é, e é difícil nem tanto pelo governo que se tem, mas por uma realidade da comunicação que nós vivemos hoje e que talvez a gente possa abordar mais à frente, que é do fim do monopólio da informação nas mãos dos meios de comunicação tradicionais. Este fim do monopólio fez com que qualquer cidadão tivesse o poder, através da tecnologia disponível, de emitir uma informação, de produzir uma informação, de editar esta informação e de se tornar um canal de comunicação individual. Isso quebrou esse monopólio dos meios de comunicação tradicionais, e eu acho isso positivo para a sociedade como um todo, criou outras questões, mas isso sim talvez seja um desafio para nós que nascemos fazendo o jornalismo profissional. Agora, do ponto de vista de governo, deste governo que aí está, o que eu queria destacar mais é que, para mim, esse governo, apesar de falar muito, ele é muito seletivo. Ele escolhe muito a quem vai falar. E ele escolhe principalmente aquele que não vai cobrar. E faz um trabalho, e aí sim eu acho que é muito negativo, nesse sentido, que é de descredenciar o trabalho do jornalista profissional e usar as mídias digitais para fazer este ataque. E muitas vezes um ataque que não é à instituição, mas é pessoal, é ao profissional. E aí não é justo, porque governo é instituição, e a instituição não pode se colocar contra o indivíduo, né? E isso, para mim, é prejudicial nesse momento e talvez seja o maior desafio nesta relação. Do ponto de vista de quem fala ou deixa de falar, eu não tenho muito do que reclamar no programa que faço, porque na busca de palavras e de vozes diferentes, a gente tem obtido espaço. Alguns ministros realmente não falam. E no rádio, talvez, alguns tenham até medo de falar, porque o rádio expõe as pessoas, é mais difícil esta conversa, aquilo é ao vivo, isso certamente atrapalha. Então, há um controle menor. Mas, por exemplo, o presidente jamais aceitou conversar conosco. Aliás, não aceitou conversar conosco sequer na campanha eleitoral. Falou uma vez, e só uma vez, num determinado momento, e nunca mais quis falar conosco. E não foi por falta de convite para tal. Então, é muito seletivo nessa escolha e seleciona alguns lugares onde ele acredita que tem um ambiente mais favorável a ele, e nem sempre o ambiente do jornalismo. Então, vai falar no programa de entretenimento e vai falar em cenários que não são exatamente o jornalismo profissional. Antes de mais nada, quero agradecer o convite, dizer que é um privilégio poder compartilhar esse momento com vocês e fazer duas observações iniciais. Primeiro, que eu me sinto muito confortável em comparação com a Thaís e o Milton, porque se eu fizer uma analogia militar, os dois são tropa de elite que estão na frente, na infantaria, nas suas atividades no rádio, e eu, confortavelmente, como um colunista de política internacional, posso ter uma visão, digamos, mais de observador e menos de realizador. Vocês estão na linha de frente, sofrendo esse tipo de pressão.
de uma maneira muito mais intensa do que eu. Então, eu talvez possa contribuir a partir de uma visão um pouco mais, talvez, aí, de observação ideológica. E o que me preocupa muito no governo Jair Bolsonaro é uma expressão que, na verdade, ele não utiliza, mas que é muito comum hoje, sobretudo na Europa, que é a questão da democracia iliberal. É a ideia que hoje graça em vários terrenos políticos pelo mundo de que você poderia criar um sistema político tão interessante a líderes populistas de direita ou de esquerda que possam prescindir, abrir mão. O Milton usou a expressão instituição, quer dizer, democracia precisa de instituições. A imprensa é uma delas. E esse conceito que foi vocalizado pela primeira vez pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, ele justamente defende um modelo em que o poder político ele não necessite, ou melhor dizendo, ele possa agir à revelia da fiscalização do poder judiciário independente, de uma mídia independente, de uma sociedade civil organizada e que esteja cobrando dos seus governantes, como é inerente e natural à democracia. Embora eu não tenha visto, vocês me corrijam se eu estiver enganado, eu não vi ninguém no governo Bolsonaro se apropriar da expressão democracia liberal, mas eu não vejo nada de absurdo em trazer esse conceito, até porque é a fonte ideológica que norteia esses ditos homens fortes hoje pelo planeta. E a gente pode, espero que possamos aí aprofundar essa questão, que me preocupa no sentido da necessidade, nesse momento também que os dois apontaram, de tantas mudanças, de como a gente consegue e deve proteger alguns aspectos fundamentais, alguns pilares básicos da democracia, que eu acho que são absolutamente necessários para a gente continuar avançando no século XXI. Eu queria puxar um ponto que foi levantado pelo Milton agora há pouco, essa não de todas as pessoas, mas de várias pessoas, inclusive pessoas colocadas muito alto no governo, esses ataques, às vezes, às pessoas dos jornalistas, nem as seus órgãos, os órgãos nos quais trabalham, mas as pessoas mesmo. Pode parecer estranho para quem não está no meio jornalístico, mas nós, jornalistas, somos pessoas como vocês. Nós temos preferências pessoais, políticas, partidárias, temos times de futebol, o Milton deixa muito claro isso, né? Ser torcedor do Grêmio, né? Sou. Mas esse é um ponto, por exemplo, eu, no início da minha carreira jornalística, eu trabalhei no jornalismo esportivo, e os jornalistas esportivos tentavam esconder os seus times. Porque o público que escutava um comentário de um jornalista esportivo, muitas vezes acreditava que, pelo fato de um jornalista torcer para determinado time, como o Milton torce para o Grêmio, isso faria com que ele fosse, no seu trabalho, favorável ao Grêmio, contrário... Eu posso falar o nome? Internacional? Por favor, Tá. tem todo o respeito. Certo. Democracia é isso mesmo. É isso mesmo, a democracia Não haveria liberal. um sem a existência do outro, pode ter certeza. Mas, de qualquer maneira, a ideia geral que eu quero trazer para vocês é: todos nós quatro aqui, todos os demais jornalistas, eles têm suas preferências, eles votam nas eleições. Isso não quer dizer que o trabalho dos jornalistas, enquanto repórteres, ou mesmo enquanto comentaristas, não seja um trabalho profissional que não leva em consideração as suas preferências pessoais. Eu queria que vocês comentassem esse ponto, essa confusão que se faz, os ataques pessoais muitas vezes são: tal pessoa disse que há 14 anos atrás que se tivesse que me definir, eu diria que eu fui de esquerda na juventude. E isso acabaria trabalhando todo o trabalho jornalístico factual que aquela jornalista fez no restante da sua carreira. Eu queria que vocês comentassem esse aspecto nosso, pessoal, e o quão nós nos domamos profissionalmente para não deixar que as nossas preferências atrapalhem o nosso trabalho profissional. Vou começar por aqui agora, Jaime. Por que você não me chamou de Spitskovski? Isso que eu não entendi ainda. Porque... Eu só vou contar a história, galera. Quando eu fui morar em Moscou, aqui no Brasil, vocês podem imaginar, eu sempre tenho que soletrar meu sobrenome, né? S de sapo, P de pato, I de tatu, Z de zebra, C de casa, O, V de viagem, S de sapo, KY. Eu fui morar em Moscou, correspondendo à Folha de São Paulo. A primeira vez que eu disse meu nome, o russo olhou para mim e perguntou o seguinte: olha, o Spitskovski é fácil, você pode soletrar o Jaime, por favor? Então, veja que tudo na vida é relativo. Tudo na vida é relativo. Eu
aprendi na faculdade de jornalismo e na minha carreira, basicamente, na Folha de São Paulo, faço parte de uma escola de jornalismo, que não acho que seja a única, obviamente. Acho que há várias escolas de jornalismo, mas eu, particularmente, fui formado e, ao longo da minha carreira, basicamente trabalhei numa escola de jornalismo que buscou implementar um jornalismo apartidário, plural e crítico. Só que, como você bem lembrou, nós somos seres humanos, cometemos os nossos erros, temos as nossas limitações. Nós procuramos ser objetivos na medida em que uma atividade humana te permita ser 100% objetivo. Agora, a gente circula, e eu tenho certeza que vocês dois têm a mesma experiência, se a gente circula em setores mais à direita, nós somos os responsáveis pela indústria do fake news. Se a gente anda pela esquerda, nós somos do PIG, do Partido da Imprensa Golpista. Ou seja, acho que nós estamos fazendo o trabalho certo, então. Se os dois lados nos veem com tamanha rejeição, é porque a imprensa exerce esse papel. Mas a gente comete erros. A gente comete erros e eles têm que ser cobrados. Tem que ter um ombudsman, tem que ter leitor se manifestando. Agora, dentro das regras do jogo democrático, né? Outro dia eu fui participar de uma transmissão no YouTube, e aí me apresentaram como colunista da Folha. O cara falou, não, se ele é da Folha, ele é comunista da Folha. Quer dizer, uma visão ideológica que já se procura colocar um carimbo, um rótulo, né? Enquanto a gente procura exercer jornalismo. Plural, crítico e apartidário, com erros. Mas aí cabe ao público cobrar e a gente também se cobrar, né? Talvez nós tenhamos sido reféns da imparcialidade ou do mito da imparcialidade que se construiu ao longo do tempo do jornalismo. A ideia de que todos temos de ser imparciais no jornalismo. E a imparcialidade é um mito, algo que a gente busca e nunca vai alcançar. Milton, talvez a utilização da palavra mito traga... Tem algum viés ideológico um viés também? ideológico, Sem nenhum viés ideológico, né? Vamos falar da mitologia, né, do passado e não a do presente, porque também mudou esse conceito, mas vamos ao que nós estamos falando. A ideia da imparcialidade, ela nos tornou refém. E por quê? Porque, é claro, é evidente, levando em consideração isso que você falou agora, quer dizer, nós nascemos num estado, numa cidade, vivemos numa comunidade, nós rezamos ou oramos por uma cartilha, né, nós torcemos por um time de futebol, nós vivemos determinadas realidades, viemos de alguns centros diferentes dos outros. Cada momento da nossa vida nos impacta e nos faz construir uma personalidade, uma ideia de mundo. Então é evidente que isso, de alguma maneira, vai impactar a forma como eu olho as coisas e, muitas vezes, como eu abordo estas coisas. Alguns têm uma visão mais humanista, outros menos. Depende da sua formação. O nosso esforço como jornalista tem de ser o da busca do equilíbrio. Porque o fato de eu ser o que sou, e aí eu vou partir de novo para o campo do futebol, porque ele nos ajuda a trabalhar um pouco sem tanto viés ideológico. Para ter ideia, eu sim sou gremista desde muito pequeno, nasci dentro do Grêmio, minha infância foi construída dentro do Estádio Olímpico, então aquilo tudo marcou minha vida. E jogava pelo Grêmio, joguei 13 anos basquetebol pelo Grêmio, e fui setorista, como jornalista esportivo, do Internacional. E tudo bem, porque eu tratava aquilo do ponto de vista jornalístico. Então, isso não pesava no meu dia a dia, não me impedia de fazer a cobertura que eu fazia. Buscar essa isenção e no dia a dia, hoje, e trazendo para a nossa realidade, eu posso ter uma ideia sobre os mais diversos assuntos. Agora, o que eu não posso é impedir que as outras ideias se pronunciem no espaço que eu ofereço para o público, que no caso é o programa que eu apresento. Então eu não posso apenas entrevistar as pessoas que pensam como eu penso. E aí que eu começo a fazer o trabalho do jornalista, que é o papel do jornalista, de abrir espaços para as diferentes vozes. E muitas vezes não somos compreendidos por isso. Então no dia que eu coloco o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que é do PSDB, que foi quem eu entrevistei hoje, e que defende a reforma da Previdência, é porque eu estou vendido e eu sou a favor da reforma da Previdência. Quando eu entrevisto o governador Flávio Dino,
que é contra a reforma da Previdência, eu sou um esquerdopata, porque eu estou o entrevistando. Quando, no final das contas, eu só estou sendo jornalista, que é abrindo espaço para as diferentes vozes. Esse é o nosso trabalho. Isso não significa que eu sou imparcial. Não sou. Não conseguiremos ser. Por quê? Porque somos seres humanos e o ser humano sempre vai olhar para as coisas a partir da sua formação. Não tem como ser diferente. Thaís, a pergunta mesmo para você, mas eu gostaria que você abordasse também essa questão no que toca especificamente à cobertura econômica. Há grandes escolas econômicas que com interpretações absolutamente divergentes. E, possivelmente, jornalistas econômicos e você, talvez prefira, adote, compartilhe dos princípios de algumas dessas escolas. Eu queria que você falasse também dessa tentativa de objetividade na cobertura do jornalismo econômico. Bem, eu estou agora com essa discussão toda, né? Eu descobri que a gente tem agora 3 verdades na vida, né? Porque antigamente, até agora há pouco, a gente vivia com 2 verdades únicas exclusivamente. A gente tem certeza que a gente vai morrer e que a gente paga imposto. A terceira certeza que o mundo convive hoje é que a culpa é da imprensa, né? Para tudo, né? Então, a gente paga imposto, vai morrer e a culpa é sempre da imprensa. E a gente está convivendo com esse ataque diário que passou a ser pessoal. Eu estou cobrindo, vou fazer ano que vem 20 anos que eu entrei para o campo da economia, e eu entrei para a cobertura econômica porque eu vivi a experiência de trabalhar na assessoria de imprensa da gestão do Armínio Fraga no Banco Central, que foi uma coisa que, durante os meus anos todos como jornalista nos governos do PT, era absolutamente contra mim, né? Porque trabalhou, porque é tucana, porque trabalhou no governo e tal, como se aquilo fizesse alguma diferença. Pelo contrário, foi uma escola fantástica para mim, para aprender, especialmente em Brasília, como é o processo decisório sobre políticas públicas, sobre políticas econômicas, que eu acho que isso foi o maior ganho que me deu com relação a cobertura econômica. E, para minha completa surpresa, que eu achei que agora, né, com a chegada, especialmente do Paulo Guedes, com toda a visão liberal que ele tem, que é exagerada demais, mas, enfim, que isso não seria mais usado contra mim. Mas também é usado contra mim. Por incrível que pareça, o fato de eu ter trabalhado no governo Fernando Henrique, que virou comunista, isso também faz de mim comunista. Eu dou opinião, eu virei colunista do G1 em 2010 e comecei a lidar mais com essa coisa de misturar análise com a notícia desde então, né? Desde que eu virei colunista do G1. Depois participei de um programa, que talvez tenha sido um pouco pioneiro na televisão, em que o jornalista se misturou um pouco com a notícia, em que a gente passou a fazer a tal da notícia comentada, que foi o Em Pauta, onde eu fiquei quase 7 anos, e ali a gente quebrou várias barreiras, especialmente na televisão, entre o jornalista e o telespectador. A gente se misturava muitas vezes com a notícia quando a gente comentava aspectos da vida pessoal dos nossos filhos, né? Até hoje eu encontro gente que fala assim, como vai aquele seu filho que só come arroz, feijão e beterraba e tal. Então, a gente se misturou com a notícia naquele momento, né? E durante esses anos todos, eu sempre fui uma defensora das reformas, por exemplo. Então, eu cansava de ouvir as pessoas, nossa, você nem parece jornalista, porque criou-se a ideia de que jornalista todos os jornalistas seriam contra as reformas. Eu continuo ouvindo isso. Você defende a reforma trabalhista? Defendo. A reforma trabalhista fez você ser demitida da TV Globo. Quer dizer, as pessoas falam até isso. E eu continuo defendendo. Eu defendia a PEC do teto de gastos, eu defendia a nova taxa de juros do BNDES. As pessoas falavam, mas por que você está fazendo isso e tal? Então, a cobertura econômica ela tem uma coisa mais complexa, ela é mais difícil, ao mesmo tempo ela é mais vamos dizer assim, mais técnica, né? Ela tem uma amarração diferente da política, que é mais aberta e, por isso mesmo, mais aberta aos ataques. Isso, de alguma forma, acaba me protegendo um pouco dessa abertura que os outros jornalistas, especialmente aqueles que cobrem políticas, sofrem hoje. Mas não impede o ataque, não impede o questionamento da minha imparcialidade, se eu defendo a reforma da Previdência,
Previdência, se eu não defendo a reforma da Previdência. Então, hoje, por exemplo, eu dizendo o seguinte, com relação à reforma da Previdência. Olha, finalmente a gente conseguiu aprovar a idade mínima, mas está muito claro que o Congresso brasileiro está longe de entender como usar o dinheiro do orçamento público. A gente está fazendo uma reforma que vai privilegiar os brasileiros quando eles pararem de gerar riqueza e os servidores pararem de servir ao Estado. A quantidade de comentário ofensivo, assim, me ofendendo, tá me chamando de Thaís Herege, agora acharam esse apelido que eu tenho desde criança. É um bom apelido esse. E que acham que vão me ofender drasticamente. Por causa disso, você defende a reforma da Previdência, mas você detona o governo mesmo assim. Então, é uma coisa meio binária que eu acho que a gente está se acostumando. No começo me agredia mais. Hoje eu estou um pouco mais acostumada com isso. E a gente vive uma era muito de adjetivos, né? As pessoas, assim, parece até que surgiram mais adjetivos do que a gente pudesse imaginar conhecer. E a cobertura econômica sempre ficou um pouco blindada dos adjetivos, porque ela é muito técnica, mas também já alcançou a cobertura econômica. Então, eu me misturo bastante com os temas e eu acho que eu acabo ficando menos exposta a esses ataques, mas ainda assim sofro esses ataques. Queria só acrescentar aqui o seguinte, você se referiu aos adjetivos e disse assim, hoje eu já estou mais acostumada com isso. Isso me fez lembrar um determinado momento em que eu apresentava o jornal da CBN e lendo aquela quantidade de mensagens que chegava, seja pelo Twitter, seja pelo e-mail, pelo WhatsApp, e muitas delas extremamente agressivas, e aquilo me fez me sentir mal enquanto estava ali, e o meu colega na época, que era o Tiago Barbosa, percebeu isso, olhou para mim e disse assim, por que você está assim? Eu digo, isso está me incomodando muito, está me fazendo muito mal. Ele disse, você não se acostumou ainda? Mas por que eu lembrei dessa história? Porque isso aconteceu na época do governo Dilma, na época em que nós éramos os golpistas, não esquerdopatas como somos hoje, ou comunistas. Para dizer o seguinte, os adjetivos eles já existiam, nós já éramos atacados pelo outro. Então não é porque, é porque agora o governo Bolsonaro faz isso. Não, a gente já sofria isso, a gente já ouvia isso no governo Dilma, a gente já ouvia isso no governo Lula, a gente já ouvia isso no governo Fernando Henrique, talvez um pouco menos, porque naquela época as pessoas tinham menos canal para se expressar. Mas também ouvíamos. Então, quando você denunciava, por exemplo, que havia uma manipulação no processo de privatização, você também era acusado de ser um esquerdopata. Na época não usava esse termo, mas, enfim, é porque você queria botar o PT no poder. E por aí segue. Então, ou seja, ser atacado não é exatamente uma novidade na nossa vida. O problema é que hoje a forma do ataque ele é muito mais direto e nós estamos muito mais expostos e nós estamos apanhando em praça pública ali, sem contar aquela primeira questão que eu coloquei, que aí eu acho mais grave, que é o ataque pessoal e da instituição e da autoridade, que tem o poder da força. A autoridade ela é muito forte e por isso ela tem que ser a mais equilibrada. E não é um privilégio, isso não é um privilégio do governo Jair Bolsonaro. Eu concordo, Milton, mas eu queria divergir no seguinte sentido. Eu acho que essa situação que a gente vive é fruto de dois vetores. O primeiro, realmente, como você falou, nós estamos nus em praça pública, que, aliás, não deve ser muito bonito, mas, anyway. Não era apenas nas universidades federais que as pessoas ficavam peladas? Não, isso é balbúrdia, isso é outra coisa. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que existe um cenário histórico também diferente que propicia o surgimento de mais adjetivos. Ou seja, eu vejo como um divisor de águas a crise financeira de 2008 e 2009, que remodela o cenário internacional, provoca uma... não sei se vai dar tempo da gente aprofundar essa análise, mas ela passa a significar um período de questionamento da globalização. Até 2008 e 2009, do fim da Guerra Fria, era quase win-win situation, todo mundo praticamente ganhava, claro, tirando os que sempre perdem. E a partir de 2008 e 2009, a crise mostra que alguns setores da sociedade americana e europeia, classes médias, perdem com a globalização. Aí você cria um terreno muito fértil para o populismo, de esquerda e de direita. Por isso que talvez a gente já era achincalhado no período Fernando Henrique, sim, mas o momento histórico era outro. Eu acho que hoje, além de haver uma maior polarização e tensionamento das sociedades,
tem a questão tecnológica, ou seja, juntou os dois elementos, o que dificulta a nossa vida. É a crise de sobrevivência que o planeta vive. É isso que leva a essa situação. Porque nós descobrimos que podemos e vamos viver muito mais tempo do que estávamos preparados, e os economistas não descobriram como que a gente vai se sustentar durante todo esse tempo. E em meio a essa crise, você começa a gritar contra o imigrante, que ele vem para tirar o meu emprego, você começa a gritar contra a globalização que permitiu tudo isso, contra a tecnologia, e você começa a criar inimigos dos mais diversos, e aí vem os aproveitadores, que compreendem esse momento que o mundo está passando e com seu discurso de facilidade, de simplificação, atende à expectativa dessas pessoas. E aí quando você faz uma análise dizendo que a reforma da Previdência, sim, ela é importante por isso, mas que há erros dessa e daquela maneira, o cara olha para vocês querem acabar com a gente. Ele não olha os dois lados da questão. Ele vai olhar única e exclusivamente... Aprender, né? Não quer aprender. Eu ia me aposentar daqui 3 anos, vou levar agora 6 anos para me aposentar. Você quer o meu mal, você quer acabar comigo, etc. e tal. Então, assim, há uma crise de sobrevivência no planeta que leva a essa polarização, que leva a esse nível de debate, porque as pessoas estão desesperadas. Aí você ataca o imigrante. Aí Sabe uma coisa que eu queria trazer aqui da imprensa, da gente falando do papel da imprensa? Eu acho que nessa polarização tem uma nuvem aí prejudicando o entendimento, que é o seguinte: a imprensa não cria fatos, né? Os fatos acontecem. As pessoas estão dando a nós o poder de criadores de fatos. Isso a gente não faz, né? Se tem uma coisa que diferencia o jornalista de qualquer outro profissional e ser humano da Terra, é que o jornalista não cria o fato. O jornalista, ele testemunha os fatos e ele conta os fatos. Essa lógica é impossível de acabar ou de ser, enfim, minada de alguma forma. É esse entendimento que eu acho que quem mais ataca a imprensa quer atacar, quer dizer o seguinte: o jornalista está criando o fato. Isso não vai mudar nunca. Pode não concordar com o que a gente escolheu que é notícia, com o que a gente entendeu que tinha um interesse público por trás daquilo e que, por isso, aquela informação, aquele fato que aconteceu virou notícia. Até porque, Thaís, nesse cenário de polarização, as forças políticas populistas de esquerda e de direita, elas querem prescindir da negociação, ou seja, elas são simbióticas. Uma precisa da outra. Então, ela não quer, essas forças não têm interesse num debate saudável em cima do fato. Elas, ambos os lados, por que elas polarizam? Elas também eliminam o centro político. Elas eliminam a ideia de um debate em cima de fatos. Elas eliminam ou buscam eliminar a ideia de um debate em cima de valores democráticos. E elas acabam se retroalimentando. E a gente fica no meio desse tiroteio. Porque a gente quer não estar no centro do ponto de vista político. Eu até sou de centro, isso é irrelevante também. Eu me defino politicamente como um radical, eu sou um fanático de centro. Você é um extremo centrista. Pô, eu nunca tinha pensado nisso, Milton. Eu sou um extremo centrista. Está vendo a era Cuidado. dos adjetivos? Mas é isso. É isso. Olha, a mídia criou um fato agora, já me botou um rótulo, viu? O que vocês falaram agora me lembra de uma frase que é um chavão, né, que não existe nenhum tema extremamente complexo que não tenha uma resposta extremamente simples e completamente errada. O populismo precisa dessas respostas extremamente fáceis para questões que as pessoas que mais pesquisam sobre isso têm dúvidas mesmo depois que implementam políticas públicas. Existe um outro desafio que eu percebo na imprensa também. Sempre buscamos, nossa carreira jornalística depende disso, reportar os fatos da maneira mais próxima à verdade que consigamos. Porque se nós sistematicamente errarmos, o caminho é o olho da rua, seremos demitidos. Mas agora existe um segundo desafio, isso já é bastante complicado. Procurar algo que seja mais próximo da verdade, a verdade que é possível ser desvelada naquele momento. É o desafio da ideia de fake news. Agora, não apenas eu acho que um desafio que surge para o jornalismo é tentar reportar o mais próximo da verdade, mas agora nós temos que, ao fazer isso,
tentar rebater notícias absolutamente descabidas, fatos inexistentes, interpretações espúrias. Isso tem atrapalhado o trabalho de vocês? Deixa eu começar pelo Milton agora. Eu não gosto da expressão fake news, porque se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. Mas vejo que quem criou este fenômeno roubou inclusive o nome notícia para incluir além da estética da notícia. Porque o fake news, e nós vemos isso no dia a dia, recebemos informações, ele vem não só no formato da notícia, mas vem na estética de toda a notícia, para parecer notícia, para parecer uma verdade. Então ele rouba o nome e rouba a estética. E claro que isso confunde cada vez mais. Mas pior do que isso, porque nós precisamos entender que o jornalista ele não produz uma fake news, ele pode produzir uma notícia errada. Porque fake news é uma fraude. E quando você, jornalista, erra numa apuração, e erramos, e talvez a gente erra até mais do que gostaria, do que poderia, mas erramos, enfim, a própria velocidade da informação hoje tem feito as pessoas cometerem esse tipo de erro, a falta de apuração, a falta de estrutura dentro das redações, e são vários temas que o jornalista deveria debater mais até para criar um novo cenário, mas, enfim, nos leva a errar. Mas o jornalista, quando erra, e é identificado o erro, ele pede desculpa, ele tem punição sobre ele, legal, e ele pode, inclusive, ser demitido. Quem produz fake news não paga absolutamente nada, não tem punição, porque é uma fraude, é completamente diferente de um erro jornalístico. E o que acontece? Hoje, quando você, jornalista, erra, você é acusado de ter feito fake news. Então, propositalmente, se misturam os conceitos, que é exatamente para confundir este cenário e desacreditar o jornalismo profissional. Porque num mundo em que as pessoas querem respostas fáceis, a vida mais fácil que tem é não ter oposição. E jornalismo, isso a gente aprendeu na época, na vida, sempre será oposição. Mas oposição a quem? A quem eu estiver entrevistando. Independentemente de quem eu estiver entrevistando. Por quê? Porque o meu papel é questioná-lo, até para que ele possa trazer os seus argumentos. Se não, é só fazer palanque. E o meu papel não é abrir palanque para ninguém. É questionar, é perguntar, respeitar. Esse é o meu papel nesse processo. Por isso, eu sempre serei oposição a quem estiver diante de mim. Isso não é desrespeito às pessoas. Isso é dar direito a que ele apresente os seus argumentos. Mas a ideia de destruir o papel do jornalista profissional é exatamente essa: acabar com as oposições que possam ocorrer, sejam elas políticas, no campo partidário, etc., seja a do jornalismo. Porque respostas fáceis não são questionadas num cenário como esse. Eu talvez usasse a expressão não ser de oposição, não porque eu acho que ela está absolutamente correta, mas porque ela vai ao encontro daqueles que acham que o nosso jornalismo, com todos os seus defeitos, se encaixa na lógica partidária. Eu talvez preferia a expressão, eu faço um jornalismo crítico. Ou seja, quando eu estou diante de alguém, a minha função é fazer um jornalismo crítico. Eu acho também, eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês, o Galeno também tem uma larga experiência disso. Quer dizer, há outras escolas também de jornalismo. Existe o jornalismo opinionated. Tem o jornalismo de opinião, que eu também acho que é válido, não é a minha escola. Agora, você quer ouvir, ler algo sobre os Estados Unidos de uma perspectiva conservadora, vai ver a Fox News. Também não é ilegítimo. Eu acho que isso faz parte do jogo democrático, E é inclusive. Transparente, a postura é transparente. Perfeito, aí é que o jogo perfeito. fica ganho, né? Falando aqui da questão da fake news, né? Eu acho que o jornalismo profissional é a maior vítima disso, né? Porque a gente acaba... as pessoas confundem o erro da apuração, e eles acontecem mesmo como fake news. E o mais preocupante é que as maiores campanhas, né, para fake news, sobre a fake news, partem exatamente das lideranças, né, como aconteceu com Donald Trump, como está acontecendo aqui com o Bolsonaro e os filhos dele. Então assim, aquela figura que tem uma representação institucional fortíssima, né, que deveria respeitar a imprensa com seu papel moderador, é aquela que está mais incentivando o ataque às fake news. Eu sou muito cobrada de gente que fala assim, você não escuta fulano, que ele é contra a reforma, né?
eu realmente não tenho esta competência de entrevistar pessoas que já chegam com uma fake news, que é, por exemplo, que não existe déficit na Previdência. Eu, infelizmente, na escola que eu fiz, eu não aprendi isso, e na vida que eu vivi como jornalista, eu também não desenvolvi essa capacidade. O erro é meu, eu não tenho competência de entrevistar uma pessoa que já chega, que eu vou a ela, eu vou entrevistar aquele fulano que ele é contra a reforma da Previdência, e o princípio dele é que não existe déficit, né? Aí eu não consigo, eu tenho essa incompetência em mim, pode até ser pessoal. Então, eu não vou entrevistar uma pessoa que já parte de uma fake news, de um pensamento falso, de uma realidade imposta ali, que já não é a realidade que é absolutamente contestável. Você jamais entrevistaria alguém que defenda a ideia de que a Terra é plana? Eu não consigo, porque eu acho que eu colocaria a pessoa... Eu não tenho nem repertório para evitar que eu coloque a pessoa numa situação de ridículo, por exemplo. Eu não tenho repertório. É uma incompetência minha, talvez. Não, nesse ponto não é uma incompetência sua, uma prudência sua. É prudência. Porque quando nós falamos que sim, Você o jornalismo... entrevistou alguém que defende a Terra plana? Nunca entrevistei ninguém que defenda a Terra plana, e vocês nunca me ouvirão entrevistando ninguém que defende que a Terra é plana. Assim como vocês nunca vão me ouvir entrevistando alguém que defenda o racismo. Ou seja, tem questões que aí são universais. Tem questões que nós não vamos poder... Aí não dá para ser plural isso. Não, vamos fazer um debate aqui, alguém que é a favor dos gays e alguém que é contra os gays. Não dá para fazer esse debate, entendeu? Esse debate não funciona, porque aí são questões universais. Perdão, mas aí não vai ser aqui que nós vamos ouvir essa voz. Uma coisa, e eu posso até discutir a reforma da Previdência, que tipo de abordagem, que tipo de privilégio eu tenho que acabar. Que é uma discussão, por exemplo, da reforma. Por que o professor tem uma regra diferente dos demais? Vamos discutir. É plausível. Tem gente que entende que deve ter, tem gente que entende que não deve ter, que todo mundo deveria ser igual, etc. e tal. Então, aí são opiniões. Enquanto eu estiver naquele microfone que eu apresento, isso não haverá. Pode ser que outra pessoa entenda que deva haver. Então, aí entra questões da nossa parcialidade. Claro que somos parciais. Nós não acreditamos que a Terra é plana. E não tem como ouvir essa outra voz. E esse é um cuidado, claro, que nós vamos ter que ter sempre, porque há temas e que talvez que a gente sequer concorde, mas nós vamos ter que ouvir aquela voz, mesmo não concordando. O que eu acho que não significa que devamos, em algum momento, também ignorar essas questões. Por exemplo, no combate ao racismo, eu acho que a gente não deve dar voz aos racistas, né? Mas não podemos também prescindir de combater o racismo por meio da informação, né? Aliás, eu, na condição de judeu e corintiano, não há nada mais antirracista do que eu, obviamente, né? Pelas duas condições. Então, entendo a posição de vocês. Também eu me recusaria a debater, por exemplo, com alguém que defendesse teses racistas ou nazistas, mas que isso também não signifique que nós ignoremos que o combate a esses temas venha por meio da informação, né? Que o combate não é o tema, o combate é aquela figura que nos é cobrada como alguém que representa uma oposição àquele tema. Não é oposição, né? Que tem antigamente se falava que uma responsabilidade de todo jornalista seria ouvir o outro lado. Tem questões que não há outro lado razoável. Quando algo ultrapassa um limite da moralidade, como na sua condição, não de corintiano, mas como de judeu, por exemplo, dar voz a movimentos neonazistas como se fosse algo normal, não. Mas talvez reportagens críticas que tentem fazer com que as pessoas compreendam o que é o racismo, o que é o antissemitismo e outras posições imorais, eu acho que é necessário. Mas acho que vocês querem escutar questões polêmicas, né? Eu vou falar 3 palavras e apanhe quem quiser. Sérgio Moro Intercept. Cada Já acabou? O Milton abre assim, finge que vai escrever. Ele está anotando, eu quero saber o que ele está anotando. Eu anoto absolutamente tudo, porque, dado o excesso de informação com o qual nós trabalhamos, e ao fato de que eu acordo às 4 horas da manhã para trabalhar e estou aqui à noite junto com vocês, eu anoto absolutamente tudo, porque isso aqui é a terceirização da minha memória.
né? Então, palavras, os nomes de vocês estão aqui devidamente anotados. Tudo O seu endereço, né? Para você meu conseguir endereço, chegar em as casa. minhas entrevistas na rádio estão anotadas aqui. As palavras que eu preciso usar quando, por exemplo, tem que falar Sérgio Moro Intercept. e Intercept. 3 palavras como essa estão devidamente anotadas aqui. Você quer começar a abordar pelo quê? Vamos partir do seguinte princípio. Ser contrário à postura que tem transparecido nos diálogos publicados pela Intercept não significa ser favorável à corrupção. E aí está mais uma dessas manipulações que estão sendo feitas no debate neste momento, impedindo muitas vezes o ponto de equilíbrio na análise de um caso como esse. Porque o fato de eu entender que uma conversa entre um juiz e um procurador não está dentro das normas que se tem no cenário jurídico brasileiro, o fato de haver essas conversas e elas fugirem da norma não significa que eu acredite ou que eu desacredite na punição dos corruptos. E hoje o que se tenta fazer é isso. Ou você é Fla, ou você é Flu. Ou você está de um lado, ou você está do outro. E se você estiver do nosso lado, você tem que admitir absolutamente todos os erros. E nós não podemos admitir todos os erros, até em nome da verdade. Então, basicamente, para mim, esse é um dos pontos. Não é porque eu defendo uma ideia de um lado que eu sou contra o outro lado. Porque o mundo é muito mais colorido, ele não é preto no branco, ainda bem. Bom, eu, pessoa física, de novo, não é relevante, mas eu sou particularmente 100% a favor da Operação Lava Jato, mas nesse episódio específico, eu acho que a frase que mais sintetiza o meu pensamento foi pronunciada pelo ex-presidente Fernando Henrique, quando ele disse o seguinte: sempre é bom que uma autoridade esteja prestando contas à sociedade. Ou seja, faz parte do jogo democrático, faz parte da transparência. Ah, mas eu não vou entrar no debate aqui do hackeamento ou não. Sem dúvida nenhuma, o papel da mídia é reportar. O jornalista, em hipótese nenhuma, pode participar de processos ilegais de captura de informação. Esse é um outro debate. Mas, no momento em que essas informações chegam ao público, eu acho que, primeiro, isso é função da mídia trazê-las, e nós devemos debater. Como o Milton colocou, quer dizer, nós não estamos aí trazendo já um juízo de valor em relação a essa questão. E até nem sei aonde ela vai chegar. Mas o que eu sei e o que eu acho é que você ter uma autoridade, por mais justa que seja a causa que ela se envolve, prestar contas à sociedade é uma característica básica de uma sociedade democrática e de um processo civilizatório, né? A frase, para mim, que me representa nesse episódio é: os fins não justificam os meios, né? Nunca. Essa é uma coisa. A outra coisa é que eu sou uma defensora absolutamente árdua das instituições. O Jaime falou aqui da questão das instituições como representação da democracia. E o processo judicial é uma instituição. Né? É quase como uma instituição. Quer dizer, a base, os fundamentos jurídicos, os fundamentos das relações são instituições do direito, são instituições do poder jurídico. Né? E toda vez que você fere isso, ninguém é purista, eu não sou purista, eu acho que a flexibilidade ela existe e sempre há brechas, e a gente tem que percorrer as brechas, porque não existe só o preto no branco, a gente tem que caminhar pelas cores às vezes, mas tem limite para isso, né? Você tem um limite para isso. Então, assim, dizer, juiz não pode conversar com o procurador nem com o advogado. Na realidade, a gente sabe que isso acontece, né? Agora, assim, conversou, põe nos autos, porque o auto é um instrumento da instituição do Poder Judiciário. Né? Então, e o que eu escuto do outro lado? Ah, mas você não é conversa de bandido, é conversa de mocinho.
Senão, o mocinho e o bandido somos todos cidadãos, somos todos regidos pela mesma lei, pelo mesmo processo legal, né? E os fins nunca vão justificar os meios. Então, é assim, responder o Caixa 2, aquela famosa entrevista do Lula feita na França assim que ele foi eleito. A gente fez como todo mundo fez. É a mesma coisa, né? Então, assim, responder ao Caixa 2 dizendo que eu fiz o que todo mundo fez, ou responder a essa questão, que é conversa de mocinho, eu acho que é o mesmo patamar. Sou absolutamente favorável à Lava Jato, acho que é um marco importantíssimo na história econômica, inclusive, do Brasil, de como é que a gente construiu riquezas nesse país com a relação absolutamente promíscua entre os setores público e privado. Acho que a Lava Jato é um divisor de águas nesse sentido. Espero que a gente tenha aprendido bastante, tenha conseguido reformular muitas bases dessa relação, mas isso já é defender ou não a Lava Jato não faz parte dessa discussão. Acho que a discussão aqui que a gente foge pelo sensacionalismo e por essa coisa de conversa de mocinho e não de bandido, é a defesa do processo legal, é a defesa dos processos, é a defesa do accountability, que é isso que o Jaime estava dizendo, que é a autoridade tem que... Quando o Sérgio Moro põe nos autos que ele conversou com o procurador e também com a defesa, ele está prestando contas à sociedade. Na minha opinião, a minha primeira participação, na minha opinião, era clara em mostrar essa divisão entre as partes. Quer dizer, você criticar um lado não significa que você é a favor do outro lado. Defender que as regras sejam cumpridas nas investigações e apurações é defender a Operação Lava Jato, que teve um papel importante. Eu estava procurando aqui, e como eu disse para vocês, eu terceirizo minha memória de várias maneiras, no meu notebook e no meu celular também. E hoje a gente usou no Jornal da CBN uma frase que é de Cícero, no ano de 77 a.C., que diz: devemos ser servos da lei para podermos ser livres. Então, quando você defende que a lei seja cumprida na forma da apuração e que os meios não justificam os fins, né, nós estamos defendendo a liberdade de todos nós. E, lá no início da Operação Lava Jato, ela estava nos defendendo também no momento em que ela pune aqueles que estão envolvidos em falcatruas. Portanto, sou favorável, sim, também às operações, mas eu gostaria que, durante todos esses processos, nenhuma irregularidade tivesse sido cometida. Até porque qualquer irregularidade cometida no meio, e isso será julgado, provavelmente, não por nós, não pela imprensa, se alguma irregularidade realmente foi feita, isso vai beneficiar aqueles que antes deveriam ter sido punidos, aqueles que foram corruptos, aqueles que fraudaram, aqueles que nos enganaram, aqueles que nos roubaram. Então, eu não quero que a lei seja descumprida, mesmo que seja para pegar o bandido. Eu não quero que o policial dê um tiro na cabeça de alguém que roubou, porque não é da lei isso, não é papel do policial, não é ele que julga isso, se aquele é culpado. E se julgar, não será com morte, porque nós não temos pena de morte no país. Então, eu não quero que a lei seja descumprida. Esse é outro ponto que a gente seguidamente é atacado porque vocês querem passar a mão na cabeça do bandido, né? E aí nós estamos falando dos crimes comuns do dia a dia, porque a gente defende que um policial não pode simplesmente metralhar alguém, simplesmente porque ele entendeu que o outro era o inimigo, e achar que isso está correto, porque não é o papel do policial. Então, vocês são contra as polícias? Não, pelo contrário, eu sou a favor que essa instituição atue dentro da lei, até para combater aqueles que não são da lei. Porque no momento em que você age fora da lei, você se iguala com os outros. No momento que você pune o corrupto de maneira irregular, você se iguala com o corrupto. E isso não é bom para a sociedade, isso não é bom para a gente. E enfraquece a grande operação que nós tivemos, a grande transformação que nós tivemos nesse país, que foi a Operação Lava Jato, nesses últimos anos. Gostaria de trazer talvez um outro foco, uma outra leitura dessa situação toda. A gente tende, é inevitável, a olhar com um foco um pouco mais fechado essas questões como nós estamos discutindo. Mas eu, talvez até pela minha vivência profissional, de ter morado em Moscou e em Pequim, eu costumo muito comparar o nosso processo aqui no Brasil com esses países e o que eles vivem hoje. E eu tenho uma visão bastante otimista do que está acontecendo aqui.
Se você abrir o foco, claro que a gente fecha o foco, vamos discutir as questões da Lava Jato, vamos discutir as questões do populismo de direita ou de esquerda, mas eu acho que a gente está passando pelas dores de crescimento da construção de uma democracia. Nenhuma democracia no mundo nasceu pronta. Eu procurei na internet lá, aquele pozinho que se joga na água, mistura e sai uma democracia pronta. E eu acho que nós, aqui no Brasil, estamos passando as dores do parto. Estamos passando as dores do crescimento. Quero acreditar que tudo isso que nós estamos enxergando, vendo e ouvindo, vão resultar num país mais maduro do ponto de vista democrático. Tem preço. Nós estamos pagando, mas eu acho que o Brasil da minha filha será melhor que o meu Brasil. Vou levantar uma última questão bastante recente, que já tem gerado bastante polêmica, que é a possibilidade, a primeira vez na história brasileira, até onde eu sei, a primeira vez na história das democracias do século XX para cá, mas muito assemelhado à Arábia Saudita, por exemplo, a possibilidade do Brasil ter como embaixador, na sua mais importante representação diplomática no exterior, o filho do presidente da República. Eu queria que vocês falassem sobre o fato de estar havendo uma grande reação devido ao ineditismo. Talvez eu deixe o Jaime para depois, né, porque já tem uma experiência internacional melhor para falar sobre isso, sua experiência dos outros estados, como eles lidam com essa questão, mas lembrando alguns pontos, por exemplo, que um simulacro de proximidade pessoal de um regime nacionalista sempre é frustrada, porque o regime nacionalista, como o governo dos Estados Unidos é no momento, por ser nacionalista, ele vai sempre pensar em si em primeiro lugar. Quando a relação entre Brasil e Estados Unidos, quando os Estados Unidos criaram sobretaxas para a importação de alumínio e aço, o Brasil foi levado à posição humilhante de ter que aceitar uma cota, o que é legal diante das normas da Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Eu queria que vocês falassem sobre essa e talvez outros fatos que eu não consigo encontrar outra palavra, talvez cheguem às margens da caricatura. E como é difícil reportar caricaturas no jornalismo profissional. Esse episódio, para mim, ele é mais um capítulo, né, desse personagem, que é o nosso presidente da República, uma das suas faces, que é esse personagem que despreza absolutamente as instituições, né? As instituições puramente e as instituições e a liturgia das instituições, né? Então, o Golden, eu ia falar Golden Gate, mas é Golden Shower, o Golden Shower, várias outras atitudes do presidente, enfim, as escolhas que ele faz, ele quebra regularmente várias liturgias do cargo. E as pessoas falam, esse é mimimi, não sei o quê, que isso é politicamente correto. Não, de novo, eu acho que para a sobrevivência da democracia, que eu concordo com o Jaime, acho que a gente é muito novo ainda, eu uso muito essa analogia com relação à moeda. A nossa moeda só tem 25 anos, né? Então a gente tem muito ainda para falar de fundamento econômico no Brasil. Então, é mais um capítulo dessa novela de constante ataque às instituições. E quando isso tem uma reverberação na sociedade, e a sociedade acha que respeitar as instituições é um mimimi, aí nós temos um problema muito maior do que ter um presidente querendo botar o filho dele na embaixada americana. E nós temos um problema de educação que passa pela imprensa, de como é que a gente tratou o valor das instituições, né, nesses anos todos, onde é que esse valor ficou perdido para que a gente chegue neste momento e um presidente da República que publica numa rede social aquele vídeo e depois ainda pergunta o que é aquele negócio, e agora quer o filho que fritou hambúrguer para ser... Quer dizer, ele não tem nenhuma compreensão das instituições e ele encontra reverberação para isso. Então, nós temos um problema que é muito maior que se o Eduardo vai ser, o Bolsonaro vai ser ou não embaixador lá fora. Esse é que é o meu ponto, assim, que é essa discussão de como é que a gente falhou em não tratar
e aí a gente falhou como cidadão, não só como jornalista, e não se preocupar no fortalecimento das instituições, porque a personificação das instituições ela já é um movimento que está acontecendo faz tempo. A gente tem 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que virou jargão dizer que a gente sabe, eu que sou corintiana também, sabe muito mais o nome dos ministros do que do time que a gente torce. Então, a personificação das instituições, como Lula, que botou a estrela do PT no Palácio da Alvorada, que a gente esquece dessas coisas, né? A dona Marisa botou lá um jardinzinho que é mais lindo do mundo, a estrela do PT no Palácio da Alvorada. Quer dizer, é tão absurdo quanto querer botar o Eduardo Bolsonaro na Embaixada Americana. Quer dizer, é uma apropriação das instituições, como se elas não tivessem valor e fosse mimimi dar tanto valor a elas. A base de tudo é o seguinte, é nepotismo. Inclusive, pode ter uma discussão jurídica e provar que não é nepotismo. Mas se você for na base da lei, se você for na ideia, no espírito da lei do que é nepotismo, é nepotismo. E eu tenho que tomar muito cuidado quando falo de nepotismo. Porque vocês devem saber, o nepotismo surge na Igreja Católica, né, lá no passado. Porque os papas, eles supostamente não tinham filhos, e por isso que é nipote, não é filhote, né? Não tinham filhos, supostamente, eles eram chamados de sobrinhos, e davam emprego para os seus sobrinhos. E numa pesquisa que eu solicitei para o nosso amigo Walter Fanganiello Mairovitch, ele mostrou que o Papa Ferretti, e eu sou Ferretti, eu me chamo Milton Ferretti Jung, então meu bisavô era um papa, o Papa Ferretti foi o segundo papa que mais se beneficiou do nepotismo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando falo sobre esse assunto, porque eu posso ser parcial nessa análise. Mas, basicamente, começa por aí. Então, já seria absurda a indicação a partir do espírito da lei, de não respeitar o espírito da lei, que é exatamente não usar o poder público, o espaço público, o cargo público, para benefício de um parente, seja ele quem for, mesmo que seja o deputado. Segundo ponto, esse deputado acabou de ser eleito com uma votação absurda no país. Das maiores votações, se não a maior. Acho que foi a maior votação que teve para o parlamento, para a Câmara dos Deputados. E esse deputado vai abrir mão desse cargo e jogar fora todos esses votos? Não acho muito correto também. E aí tem um terceiro aspecto que aí eu vou justificar o porquê dessa medida, que para mim é muito claro. O presidente Jair Bolsonaro, ele vive uma paranoia. Ele não só não confia nas instituições, como ele não confia nas pessoas. Então ele tenta se cercar ao máximo de pessoas muito próximas, mas muito próximas dele, porque ele tem medo de ser traído, por algum motivo, e que talvez o divã responda, mas ele tem medo de ser traído. Então, para ele, é muito lógico que o Carluxo fique ao lado dele, né, cuidando das redes sociais, o que o Eduardo vai representar lá nos Estados Unidos, porque daí ele não vai ter medo que vai ter alguém com viés ideológico, que vai falar em gênero, por exemplo, porque parece que isso virou crime também no país e no planeta, falar em gênero. Enfim, então me parece que tem uma lógica que é no seguinte sentido: eu preciso ter pessoas de extrema confiança, porque eu desconfio de todos vocês. E não tem como confiar mais do que no filho, no caso, o Eduardo Bolsonaro. Então é um absurdo por todos os aspectos, mas se explica por essa lógica paranoica que o presidente tem. E eu não sei exatamente por que tem. Eu concordo plenamente com a Thaís do ponto de vista do desprezo e desrespeito às instituições. Você indicar alguém que, nomeadamente, não tem nenhuma experiência para exercer o cargo, não tem a formação. Eu não sou corporativista, eu não acho que diplomata ou embaixador tem que ser necessariamente alguém que saia do Instituto Rio Branco. Eu acho que o empresário, os Estados Unidos fazem isso, outros países fazem isso. Não vejo problema nisso. Agora, obviamente, Eduardo Bolsonaro não tem as credenciais necessárias para liderar a principal embaixada do Brasil no mundo. O outro aspecto, concordo também com a Thaís, de que boa parte da elite intelectual, elite pensante, mídia, partidos, tem que fazer autocrítica. De como, ao longo, na linha do que você está dizendo, como também nós não, se é que eu me incluo nessa elite, não sei, acho que não faço parte dela, mas se fizer, né, ou pelo menos gostaria de fazer parte, da ideia de como nós também cometemos erros de não contribuirmos, de mostrar para a sociedade a relevância das instituições.
E aí chega alguém com um discurso populista à esquerda ou à direita e dizima as instituições. E, para concluir, há uma absoluta incompreensão do que faz um embaixador. Ou seja, a ideia de que o embaixador é um agente político com uma agenda ideológica. Vocês conseguem imaginar Eduardo Bolsonaro dialogando com a Nancy Pelosi, a líder dos democratas? Vocês conseguem imaginar Eduardo Bolsonaro dialogando com os setores à esquerda do Partido Democrata? É isso que um embaixador tem que fazer. Ele tem que dialogar com todos os setores da sociedade do país onde ele está. Ele não é um agente ideológico, político ou partidário. Um dos argumentos colocado pelo presidente Bolsonaro é que ele se dá muito bem com a família Trump. Bom, mas não é para ser um convescote em família. É para exercer um papel de Estado, nem de governo é. É um representante do Estado brasileiro. E, lamentavelmente, surgiu, não sei se vocês viram, a especulação de que poderia ser um toma lá da cá, né? Que o filho do Trump, o Eric, viria aqui para o Brasil. Nepotismo cruzado. Nepotismo Isso cruzado. acontece muito no parlamento brasileiro. Nepotismo cruzado. Quer dizer, eu contrato sua filha, você contrata o meu filho. No caso, meu filho é jornalista, então pode contratar que ele está precisando de emprego, né? Já estamos negociando por aqui. É uma ideia, é uma ideia. Mas é tudo transparente, você viu que foi Nepotismo aberto. transparente, né? Exatamente. Mas, só para concluir, eu acho que é mais um movimento do presidente Bolsonaro de deixar claro o seu desprezo pelas instituições e a relevância para ele da sua agenda ideológica, muito mais importante do que a dita plataforma pragmática das forças políticas que se aproximaram dele na eleição. E ele está sinalizando isso. Para mim é muito mais importante, pelo menos a minha leitura, a agenda ideológica do bolsonarismo do que o aspecto pragmático econômico que muita gente enxergou nesse governo. Jaime Spitzkowski, Milton Jung, Thais Herédia, muito obrigado pela participação. Eu agradeço a todos vocês e também a você que está aí. Até a próxima.